Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, no vídeo de hoje eu pretendo trazer algumas respostas a alguns comentários e perguntas que foram deixados nos meus dois últimos vídeos, que foram falando a respeito do dízimo. Então tiveram algumas dúvidas, algumas perguntas e tal. Então o tema desse vídeo vai ser em cima disso daí, beleza? Só que antes, eu preciso dar um recado muito importante. É o seguinte. O WhatsApp criou aí uma nova ferramenta que chama de WhatsApp Canal, tá certo? Então, o que é esse WhatsApp Canal? Você cria um canal dentro do WhatsApp. Então, é como se fosse um canal de YouTube, não é exatamente igual, né? Obviamente, tem lá suas particularidades, mas você seguindo esse canal, e aliás, seguindo e clicando num sininho que tem lá em cima, ativando as notificações, é como se você estivesse seguindo um canal de YouTube. Então, todas as novidades que eu postar, comentários, tudo que eu colocar lá, chega para você. Quais são os benefícios? Porque você pode me dizer, ué, mas você já não tinha grupos no WhatsApp que era para isso? Então, quais são os benefícios? É o seguinte, o grupo quando você entra num grupo, você fica exposto, fica ali seu número de telefone, a sua foto do perfil e tal. E outra coisa, você está no meio de uma conversa de grupo. Então tem muita gente que não gosta disso porque recebe muita mensagem e tal. E as pessoas sempre me cobravam para ter um grupo só de anúncios, entendeu? Para que não tivesse esse monte de mensagem. Bom, eu estava pensando em criar isso, mas aí quando eu descobri agora, que há 3 dias atrás, né, teve um irmão do grupo, inclusive, que me avisou que há poucos dias atrás o WhatsApp lançou isso, eu fui pesquisar tal e montei o grupo lá. Então eu tenho o grupo Libertos em Cristo, eu tenho o canal Libertos em Cristo lá no WhatsApp, que eu vou colocar aqui na descrição. Então eu sugiro que todos vocês que estão assistindo sigam lá o canal, por quê? Porque lá eu vou colocar todas as novidades, toda vez que eu lanço um vídeo eu coloco lá, toda vez que eu faço algum comentário eu coloco lá. E outra, como é um WhatsApp, talvez seja mais fácil até de produzir algum conteúdo específico, alguma coisa que surge na cabeça na hora que eu preciso passar para o pessoal, então acaba ficando mais fácil. Outra coisa, não serão aquele grupo lotado de mensagem, então para quem tem algum problema. E outra, se você aí é da CCB e está com medo de ser identificado também, eu não queria participar para que meu número não ficasse exposto, beleza. Nesse canal não fica exposto. Nem eu sei qual é o seu número, sendo dono do canal eu não sei quem é você, qual é o seu número, e obviamente as pessoas que estão ali também não sabem. Eu achei que foi uma ideia muito legal do WhatsApp que eu coloquei. Eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? O link do canal e beleza. E vocês entrando lá nesse canal, aí sim, lá vai ter os links dos grupos, vai ter no WhatsApp, no Telegram, que quem quiser entrar também no grupo, aí é só entrar no canal, clicar lá no link e entrar no grupo aí você pode trocar ideia, conversar. São grupos, principalmente o grupo do WhatsApp é extremamente ativo. Realmente, assim, as pessoas conversam muito mesmo e é um grupo bastante construtivo, as pessoas gostam bastante, tá bom? Bom, eu tenho que dar esse recado porque essa novidade eu acho que as pessoas não conhecem. Uma coisa, como é que você identifica isso? Eu estou abrindo aqui agora o meu WhatsApp, tá? Você clica lá no WhatsApp, aí aqui em cima, não, eu não vou colocar meu número. Bom, aqui em cima do WhatsApp vai ter assim conversas, aí vai ter um outro guiazinho chamado de atualizações. Aí você clica ali nas atualizações, ali é que fica os grupos, é só você navegar. Mas eu colocando o link, você clicando no link já vem direto para cá, tá bom? Então siga lá o nosso grupo. Bom, então, outra coisa, antes do vídeo mesmo, antes dos comentários, não se esqueça, se inscreva no canal também, se inscreva, dê like, curte, compartilha, porque isso ajuda o nosso canal a chegar para muito mais pessoas. Não te custa absolutamente nada, basta você clicar aí, clicar em ativar todas as notificações também, você sempre vai estar recebendo nosso conteúdo, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela os dois últimos vídeos para que vocês
possam verificar. Pronto, está aí em cima. Então você vê aqui, eu entrei no meu canal mesmo, estou aqui. Esse daqui é a parte 2, deixa eu clicar na parte 1. Na parte 1 tiveram alguns comentários. Como foi eu lancei um vídeo seguido do outro, a parte 1 teve menos comentários. Mas aqui teve um comentário que eu acho interessante de falar um pouquinho sobre. Bom, primeira coisa, teve algumas pessoas elogiando, e muito bom. E aqui teve esse comentário, está dizendo o seguinte, do Carlos Benedito Penha aqui. Depende. Deixa eu ver, peraí, só um pouquinho que eu tô com a garganta um pouco ruim. Já faz uns 3 dias. Aí tem que estar tomando água, senão daqui a pouco eu fico sem voz. Bom, tá escrito assim, depende, 3 pontinhos. Se você for seguidor do Gran Conato, o dízimo não é obrigatório para o cristão. Se você for seguidor do presbiteriano Nicodemos, aí dizemos que é obrigatório. Bom, a primeira coisa, eu nunca vi o Nicodemos dizer que o dízimo é obrigatório para o cristão no sentido salvífico da coisa. Mas assim, aí ele pergunta assim, qual calvinista vocês querem seguir? Bom, é o seguinte, o meu compromisso com esse canal é com Bíblia, tá certo? É com Bíblia, sola Escritura é o primeiro lema da reforma e é o que eu sigo e pronto, entendeu? Esse é o meu lema aqui. Há pastores que realmente defendem que o dízimo ele deve ser pago nos dias de hoje. Tem alguns que chegam a extrapolar dizendo que é obrigatório e quem não faz está roubando a Deus. Tá certo? Esses pastores estão certos? Espera aí só um pouquinho, peraí. Se vocês verem aí que eu estou mexendo aqui na minha tela, que ela está meio fora de foco. Beleza. Bom, vamos lá. Esses pastores estão corretos? Não, não estão. Segundo as escrituras, segundo a minha análise e leitura bíblica, não estão. Se você tem dúvida, assista os vídeos, tá certo? No caso, e aí é o seguinte, não tem nada a ver com reformado, tá? Não tem nada a ver com calvinista, igual o pessoal fala. Não tem nada a ver com isso. Você tem pastores grandes aí, de, por exemplo, Assembleia de Deus, que não tem nada a ver com calvinismo, por exemplo, que defendem ferrenhamente o dízimo. Existem até igrejas pseudo-cristãs, tipo, sei lá, Universal do Reino de Deus aí e tal, que defendem ferrenhamente o dízimo, entendeu? Com base bíblica, eu não acho assim. Minha análise está feita ali. Agora, no caso da presbiteriana em si, eu sei que eles têm um tratamento diferenciado para o dízimo. Por quê? Porque a forma que a presbiteriana enxerga as alianças é um pouco diferente da forma, por exemplo, que um batista reformado vê as alianças. Não dá para eu explicar isso daqui num vídeo, eu teria que montar um vídeo só para isso e seria um vídeo de teologia, e muita gente em si prefere esses vídeos mais na linguagem popular, entendeu? Porque seria um vídeo de teologia, talvez um dia numa live, de repente eu traga esse assunto, mas para resumir, no caso do aliancismo presbiteriano, eles enxergam que o Antigo e o Novo Testamento é uma continuidade completa, tá certo? Tanto é que eles chamam de ambos como aliança da graça. E aí, obviamente, como decorrência disso, tanto é que se você ouvir um presbiteriano explicando, ele vai dizer que é a aliança da graça sob 2 administrações, o Antigo e o Novo Testamento. Beleza. Com esse pensamento, obviamente, eles creem na continuidade de muitas coisas. Tirando aquilo que ele diz assim de lei cerimonial, o resto continua tudo. Então, portanto, o dízimo ali também encontra o seu lugar. Eu particularmente não vejo eles vinculando isso à salvação. Se eles vinculassem isso à salvação, eu diria que era heresia. E aí não é um erro interpretativo. Aí seria uma heresia você vincular isso à salvação. Porque salvação é somente por Cristo Jesus. Sola gratia, entendeu? É somente pela fé, somente pela graça. Então, assim, se vinculasse eu chamaria de heresia. Mas eu sei que eles não vinculam. Eles trazem que é uma obrigação, eles dão um certo peso para essa obrigação, só que eles não chegam a dizer que isso é salvífico, diferente de alguns outros pastores que eu já vi falando que se você não der, você é condenado, porque você vai estar em pecado, entendeu?
Então, essa ressalva que eu faço. Lembrando assim, meu canal é voltado às escrituras. Se isso contrapõe a doutrina de alguns, eu não quero saber, assim, entendeu? Isso não me interessa nem um pouquinho. Meu compromisso aqui é com a escritura e, obviamente, com a minha leitura das escrituras, tá certo? Então, eu queria fazer esse comentário porque eu acho importante, porque muitas das vezes os caras colocam isso no vídeo achando que eu vou ficar super incomodado. É uma coisa que eu não sabia para começar e outra que eu vou ficar super incomodado de falar, de ser contra alguma doutrina de alguma igreja, entendeu? Isso não faz nenhum sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido. Faz sentido no pensamento, geralmente, de quem coloca, que a gente sabe muitas das vezes que é um CCBano, né? Então, faz sentido no pensamento dele, porque ele acredita que as outras igrejas você tem lá também um Vaticano ali que manda em todo mundo, e não é assim que acontece, entendeu? Então, mas beleza. Aí teve alguns outros comentários, aqui eu já estou na parte 2, tá? Na parte 2 tiveram alguns comentários que colocaram assim bem explicado, de acordo com o que está na palavra de Deus, aí excelente vídeo. Eu achei muito bom esses comentários, né? É legal saber que o pessoal gosta, né, também. Então não se esqueça, deixa aqui os comentários, se você gostou ou se você discordou, não importa, entendeu? A irmã aqui, Neuraci Cartacho, ela falou o seguinte: muito bom, muito elucidativo, Deus te abençoe com muitos likes, tal. É que ela fez um outro comentário que eu queria trazer. Lembrei aqui, ó, o comentário dela aqui. Por favor, fale sobre Ananias e Safira, porque foi uma das coisas que eu esqueci de comentar no meu vídeo inicial. Então, eu já tinha anotado isso daqui, então a gente vai falar sobre Ananias e Safira. Inclusive, eu já tinha até deixado o texto separado. Se alguém tem dúvida onde que está sobre Ananias e Safira, vai lá em Atos, no capítulo 5, que é o que a gente vai tratar aqui agora. Bom, o que acontece? Quem são esses defensores ferrenhos do dízimo? Vão falar sobre o texto de Ananias e Safira. Vão dizer o seguinte, tá vendo? Ananias e Safira, eles não deram o dízimo, quiseram roubar a Deus ou guardar parte do dinheiro para eles, e aí, portanto, eles foram castigados, eles morreram na hora pela palavra de Pedro, né? Pela palavra dos apóstolos. Então é isso que eles alegam desse texto. Mas esse texto não tem nada a ver com isso e a gente vai ler ele agora, tá bom? Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então, começa aqui. Eles tinham uma propriedade, sei lá, uma fazenda, uma casa, alguma coisa assim, e vendeu. Bom, é o seguinte, é que vocês têm que entender o contexto de Atos que está passando aqui. Isso daqui é o princípio da igreja. Eles vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos todo o dinheiro que eles arrecadaram. Eles davam isso e entravam para a comunidade, porque uma das explicações é que como eles imaginavam que a volta de Cristo seria para já, entendeu? Seria assim, volta de Cristo seria imediatamente. Eles acreditavam que não precisavam mais ter posses, propriedades, nada. Então, esse era mais ou menos o contexto de Atos, tá? Só para vocês entenderem por que isso aconteceu. Primeiro que eles estavam enganados. Então já começa por aí, entendeu? Eles estavam enganados. E segundo, que não era mandamento. Os apóstolos, e vai ficar claro nesse texto, não mandava ninguém vender e entregar o dinheiro para eles, tá bom? Bom, então ele vendeu a propriedade, e reteve parte do preço. Então foi isso que ele fez. Ele vendeu uma propriedade, escondeu o dinheiro ali, uma parte do dinheiro. Beleza, e vai, sabendo também sua mulher. Então eles estavam de comum acordo, ele e a sua mulher. Eles venderam a propriedade e retiveram parte do dinheiro. E levando a outra parte, a depositou nos pés dos apóstolos. Então ele fez igual todo mundo fazia. Depositou. Aí, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse partes do preço do terreno? Então aqui fica claro que é um terreno que ele vendeu, tá certo?
E por que mentistes ao Espírito Santo? Porque ele era obrigado a dar todo o dinheiro? Não, não é por causa disso. É porque é o seguinte: ele perante o povo, ele quis mostrar que ele estava fazendo a mesma coisa que todo mundo, então, portanto, receber ali um certo, sei lá, uma certa massagem na sua vaidade, alguma coisa assim, por estar fazendo, por ser desprendido e não sei o que lá, entregar todo o dinheiro, e na verdade ele estava mentindo. Ele queria, digamos assim, os louros. Ele queria os louros da ação, sem ter realizado a ação. Essa é a ideia. A ideia aqui está na mentira e não no dinheiro entregue. Inclusive, Pedro vai falar isso. Vamos continuar lendo. Enquanto o possuías, não era teu? Essa é a verdade. Foi a primeira pergunta que Pedro falou. Ué, você vendeu o terreno? Vendeu. Então, o dinheiro não era seu? Entendeu? Aliás, até desculpa, ele falou sobre o terreno. Então, assim, o terreno, enquanto você possuía, não era teu, então o terreno era dele. E vendido, não estava o preço em teu poder, então quer dizer, o terreno era seu. Quando você vendeu, o dinheiro era seu. Entendeu? Então, que necessidade haveria de você mentir? Já começa por aí. Era tudo seu. Você não me deve nada. Você não deve aos apóstolos absolutamente nada. Você não tinha que colocar o dinheiro lá. Entendeu? Ó, como, pois, formaste este desígnio no seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e com grande temor sobreveio sobre todos... temor veio sobre todos os que souberam disto. Então, aqui a gente tem que entender, a igreja estava no princípio. E no princípio da igreja, grandes sinais como esses aconteciam de maneira corriqueira. E depois, pelo próprio narrativa de Atos, você vai vendo que isso vai amenizando. Aquela igreja inicial era uma igreja que precisava ter uma união gigantesca ali, porque as perseguições sobre eles seriam imensas. Entendeu? E era o começo, era dali que ia formar toda a cristandade que chegou em nós até o dia de hoje. Então é o seguinte, então quando ele fez isso, ele quis se aparecer, por isso que Pedro falou assim, pois como formaste esse desígnio em teu coração? Ele queria aparecer, só que ele não acreditava tanto assim. Ele guardou um pedaço lá para ele que vai que esse pessoal aí tá errado, entendeu? Quer dizer, ele não sairia com uma mão na frente e a outra atrás. Então essa é a ideia do texto. O texto não tem nada a ver com dízimo, para começar. E em segundo lugar, o próprio apóstolo disse, você não tinha obrigação de dar absolutamente nada. Aquelas ofertas que eles faziam era voluntária. E a união ali com o pessoal também era voluntária. Entendeu? Não tinha obrigação nenhuma dele fazer isso. Então, aí vamos lá. E todos souberam disso. Levantando-se os moços, cobriram-no e transportaram para fora e o sepultaram. Então ele morreu na hora. Depois de um intervalo, cerca de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto, quer dizer, o dinheiro que ela tinha combinado com Ananias. Aí tá. Então Pedro disse, por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Você vê, a ideia ali era ludibriar, pessoal. O problema de todo o verso está na mentira. Está na mentira, não na quantidade de dinheiro que você deu ou deixou de dar, entendeu? Está na mentira. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido.
te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, levando para fora, sepultaram do lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, inclusive, isso daqui era para confirmar o ministério apostólico. A gente pode fazer uma análise bíblica desse tema depois de algum vídeo, mas essa confirmação do ministério apostólico era algo que o próprio Cristo, antes dele subir aos céus, ele falou que aconteceria. Entendeu? Então, quer dizer, todos os sinais e prodígios aconteceram para fundamentar a igreja e, portanto, a igreja chegar até os dias de hoje que estamos aqui. Então, chegou a doutrina apostólica até nós, senão isso não teria acontecido. Entendeu? Se não houvesse esses sinais, prodígios, essa rigidez e toda, no começo não teria chegado até os dias de hoje. Então, em resumo, quem usa esse texto para dizer em alguma obrigatoriedade de dízimo e dizer que se você não der, você está roubando a Deus e pode morrer, isso é conversa fiada. Não é o texto não fala isso. O texto fala de uma situação de mentira para se aparecer no meio da igreja, até porque, vamos supor, se esse texto fosse... E, aliás, isso daqui é muito importante. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é um livro eminentemente descritivo, não é prescritivo, ou seja, ele é um livro que narra o que aconteceu desde da ascensão de Cristo até a formação da igreja e o início do espalhamento, as comissões, né, para levar o evangelho a toda parte, entendeu? É isso que o livro de Atos trata. Se o cara quiser usar isso daqui como regra, vai ter que começar a obrigar todo mundo a vender casa, carro, tudo. Tem alguns que gostariam muito de fazer isso, né? Obrigar todo mundo a vender casa, carro, tudo e dar todo o dinheiro para a igreja, porque senão vai tá indo contra uma doutrina criada em Atos. Isso não faz o menor sentido, tá certo? Então, o vídeo de hoje, eu tinha essa ideia de trazer esses comentários, porque eu achei essa pergunta da nossa irmã bastante interessante. Foi algo que eu esqueci até de colocar lá, porque justamente não faz correlação com o texto, só que eu sei que é um texto que o pessoal usa para querer justificar alguma coisa. Tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê like, curta, compartilhe, deixe os comentários, porque ajuda muito no engajamento do vídeo e esse vídeo chegar a mais pessoas. Também entre no nosso canal lá no WhatsApp, tá bom? E siga a gente lá, porque lá também vai ter bastante novidades, bastante coisas lá, tá bom? Então nos vemos num próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e tchau, tchau.